Muito obrigada a todo mundo que está aí nos prestigiando. Hoje é uma live mais do que especial, né? Nós estamos com duas convidadas aí que fazem a história do basquetebol no Brasil, né? Arilza e Odila, né? História bem interessante, assim, parabenizar a Thaís, que é a nossa redatora. Tem duas Thaís na Miss Lily. Uma é a diretora da Miss Lily, a diretora de ideias, a dona da Miss Lily. Tem a Thaís, que é jornalista, que é a redatora, que é responsável por corrigir meus textos, fazer alguns textos e postar aí os nossos chamados, né? E assim, hoje eu tenho que tirar o chapéu para ela, porque ela começou o texto de uma maneira muito bonita, e aí eu fiz um trocadilho aqui, espero que ela me perdoe. Mas assim, Arilza nasceu em Itapira, Odila em Porto Feliz, né? A Arilza e Odila se encontraram no basquete, ambas foram jogadoras, ambas são professoras de educação física, né? Hoje a Arilza é técnica aí, está na briga aí na LBF, né? E a Odila nos trouxe o bronze no Mundial de 71 e apoia o basquetebol onde quer que você vá, e aí você aí encerra os seus trabalhos e aposenta na cidade de Santo André, onde vocês duas moram hoje, né? O que é o destino, não? Então, eu ainda já moro em São Bernardo, vim pro lado mais frio daqui do ABC. Uhum. Daqui é mais frio, mais fresquinho, eu gosto mais daqui desse frio aqui. Inclusive hoje tá frio. Ainda bem, né? Porque tá muito calor aí, e as pessoas saíram. Ó, a Lê Minati, que é o de entrada, boa noite para todo mundo. Né? A Bianca tá aí, acho que falando, oiê, amor da minha vida, para você. Essa é minha vida. Ah, que linda. Beijo para Bianca, que eu amo de paixão. Então, eu vou pedir a todas as pessoas que quiserem fazer comentários para a Arilza e para a Odila durante a live, e quiserem fazer perguntas, que usem balãozinho com uma interrogação. Tá bom? Aperta o balãozinho, põe a pergunta aí, que nós vamos ter um horário para a pergunta de vocês. Mas a importância da Arilza e Odila no basquetebol feminino é imensa. Mas como eu sou uma pessoa que nas minhas lives eu não gosto de falar muito, eu prefiro que elas contem as histórias delas, né? E as duas têm muita história para contar. Então eu vou pedir para vocês começarem a falar um pouco de vocês, né? Começar com a Odila primeiro, tá, Arilza? Porque você aí, ó, você jogou junto com ela. Mas... Primeiras mais velhas, Cláudia. Depois... Eu não posso nem falar que é por ordem alfabética. Verdade. Mas eu não vou para a mais velha, não. Eu vou para a Odila, porque a Odila, ela tem um encontro com a Arilza que é muito significativo, né? E desse encontro que nascem as inspirações aí da Arilza enquanto técnica, enquanto jogadora. Então, por isso que eu vou começar com a Odila, né? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, Odila, eu queria que você me contasse um pouco da sua infância, como foi que você descobriu o basquete, como é que foi que você começou a jogar, né? E aí conta a história mesmo, assim, a gente só vai acabar essa live quando acabar o assunto, tá bom? Então vai demorar para acabar. Assunto é o que a gente tem. Histórias, muitas histórias. Uhum. Eu comecei a jogar. Eu tinha um problema de saúde na infância, e uma febre reumática que acabou atingindo o coração, a parte cardiológica, tudo. Então eu fui uma criança que não brincou muito, não correu muito, porque eu não conseguia. E assim entrei na adolescência, e a minha irmã, que era um ano mais velha que eu, a Vilma, ela começou a jogar basquete, e eu ficava enlouquecida, porque eu só podia ir assistir os treinos, eu não podia fazer nada. Até que com 14 anos, depois de tanto tratamento, os médicos me liberaram para fazer atividade física. No dia seguinte eu já estava lá na quadra do Brande Basquete Clube, que era o clube da minha cidade, e esses dias, inclusive, eu achei uma carteirinha, Cláudia, da minha inscrição na Federação Paulista de Basquete de 66. Menina, você tem que guardar isso. Eu tenho guardada, eu tenho muita coisa guardada. Ah, que muita ótimo, coisa. Bom saber, né, Alice? Então, e tenho mesmo. E
E aí eu comecei a treinar. A minha irmã foi convocada para a Seleção Paulista primeiro, porque ela jogava muito bem. Uhum. E são poucas pessoas que ainda... Ela já não está mais entre a gente, que lembra dessa participação dela. E daí para frente, com 16 anos, eu fui convocada já para a Seleção Paulista, Uhum. para um campeonato brasileiro. E daí minha vida foi, aos 18 eu fui para o meu primeiro sul-americano e foi indo. Então, quando você estava lá em Porto Feliz, você descobriu, você foi jogar junto com a sua irmã. Qual foi o primeiro clube que você jogou? Você lembra? O Brande Basquete Clube, que era o clube da cidade. Inclusive, era um clube meio familiar, tinha minha irmã, o técnico era meu cunhado, tinha duas primas que faziam parte da equipe também, então dá a impressão de que a gente mandava, mas não era, que todo mundo gostava. Eu tive um irmão que também jogou basquete um pouco de tempo, o José, então era uma coisa meio de família, assim, a gente sempre gostou muito. Uhum. Gostou muito. E aí, como é que foi a sua primeira convocação para a seleção brasileira? Na verdade, minha primeira convocação foi para um campeonato mundial. Eu tinha, acho que 16 anos também. E aí eu era muito novinha e eu acabei sendo cortada. Eu lembro do dia do corte, eu chorei de céu em terra. Eu fiquei muito triste. Uhum. Mas eu era muito inexperiente, mas assim mesmo fui convocada. Isso já foi importante, né? Uhum. Então, daí elas foram pro Mundial e eu fiquei assistindo daqui. E quantos anos você tinha? 16. 16. Essa primeira convocação. E Uhum. depois eu fui convocada a segunda vez, eu já tinha 18, foi para um sul-americano no Chile. Uhum. Meu primeiro sul-americano. E você jogava onde nessa época? Nessa época eu ainda jogava. Não, aí eu já jogava em Sorocaba, porque com 17 anos eu fui para o clube para o basquete de Sorocaba. Uhum. E foi um sofrimento. Foi o primeiro momento que eu me afastei da minha mãe, da minha família, apesar de Sorocaba ser muito próxima. Tanto que às vezes quando batia aquela saudade eu louca da minha mãe, eu pegava um ônibus, eu saía da escola, pegava um ônibus, ia ver minha mãe e voltava em seguida para treinar. Mas passou rápido, porque daí, isso foi em 67. Uhum. Quando foi em 70, eu vim para Santo André jogar na Pirelli. Tá. E... E aí você então, conheceu assim, a Arilza? Aí conheci a Arilza. Nós nos conhecemos, né, Arilza? Outro dia nós nos falamos e eu lembro tão bem da Arilza. Ela também veio do interior, a gente era muito tímida, muito quietona, né? E ela tinha um cabelo enorme, né, Arilza? E ela, naquela época não tinha chapinha para alisar cabelo. A gente alisava cabelo com ferro de passar. E a gente riu muito dessa história. A gente riu muito porque essa coisa aconteceu mesmo. Essa coisa aconteceu. E você, Arilza? Como é que foi essa infância aí? Onde você nasceu? Como que você encontrou o basquete? Antes de falar como eu encontrei o basquete, Uhum. vou agradecer ao pessoal que está entrando, interagindo. Sabe, são pessoas, algumas que eu estou vendo aí, importantes, né, na minha caminhada. Então, eu quero agradecer a todos que estão marcando presença aqui, né, Cláudia? Que eu acho que é importante, marcar presença e interagir. Mas a minha caminhada começou aos 11 anos de idade. Eu morei no sítio até os 14 anos. Uhum. E eu gostava muito de jogar futebol com o meu irmão, mas naquela época era proibido menina jogar bola, como chamavam. Então, o meu irmão distraía a minha mãe e eu pegava a bola e eu ia para o campinho e lá a gente ficava brincando. E aos 11 anos eu entrei no antigo ginásio
E aí já tinha aula de educação física, né? A gente usava um short vermelho, uma saia branca, uma camiseta branca, toda bonitinha, e lá ia para a escola. Aí a dona Cida, minha professora de educação física, que eu lembro até a cor do esmalte que ela usava, porque ela... Hoje, o que eu faço para as minhas atletas, que às vezes para umas eu sou mãe, para outras eu já sou avó, eu recebi lá na minha infância, que a dona Cida muitas vezes me levava até o sítio, ia me buscar, e aí eu comecei com o basquete, né, com tabela de madeira, bola de couro, né, Odila? É verdade. Quadra descoberta, piso de cimenta, usando conga, e chute, e por aí fora. Aí nós começamos a disputar as competições pela escola. Aos 16 anos, a minha irmã, que foi quem me trouxe para fazer universidade também, aos 17 anos, infelizmente ela faleceu. Foi assim bem difícil, porque foi uma companheirona mesmo, mas enfim. Aí eu estava já com 17 para 18 anos, já fazendo faculdade. Eu tive... os meus professores eram o Moacir Dayuto e o professor José Medalha, né? Medalha que, né, tanto fez pelo basquete. E o Medalha aí montou equipe na universidade. Só que aos 16 anos eu já fui chamada para jogar em Piracicaba, que a minha irmã, essa que faleceu, ela nos inscreveu em jogos regionais e jogos abertos. Sim. E eu lembro que todo mundo gostava de paquerar, né? E a gente saiu à noite, e aí foi um BO, mas tudo bem. Não pula a história não, Marilson, não pula não, porque vocês duas são cheias de histórias. E aí, quanto mais vocês contam, mais eu vou modificando essa nova versão do Mulheres da Sexta aí. Querida, eu optei por ao invés de aceitar o convite de Piracicaba, onde Maria Helena e Heleninha já eram ídolos, inclusive meus ídolos, a Norminha também, porque a Odila, a Elzinha, a Simone, Cleonice, era uma geração depois delas, né? Aí veio o campeonato mundial, que foi no Ibirapuera. E eu já estava acho que com 20 anos, no terceiro ano de faculdade. Nós fomos convocadas para participar da estatística. Fomos treinadas para isso. Eu lembro que no jogo do Japão, quando nós ganhamos de 1 ponto, que a Nilza fez aquela cesta maravilhosa, eu terminei o jogo em cima da carteira, lá onde eu estava anotando. Que hoje é tudo informatizado. Nós anotávamos no papel mesmo, entendeu? E eu fiquei, assim, encantada, né? Me motivei, conheci a todas elas lá. E foi quando eu vim para Santo André. E aí, no segundo semestre, só tinha fera, né? Eu cheguei, a caipirona de Tapira, a Dilaí, né? A Darcy Chagas era assim, ela fazia atletismo, basquete e vôlei. Quando eu cheguei, e tinha Odila, Nadir Bazani, Nilza Monte Garcia, Laís Helena. Quem mais, Odila? Esqueci alguma das feras? Das feras? Não. Acho que depois tinha mais, como a Elzinha fala, a turma do banco. Não, mas eu digo na Pirelli. Na Pirelli. Na Pirelli. Então, mas é da Pirelli mesmo que eu estou falando. Isso. É da Pirelli. Mas aí a minha grande amiga, ou as minhas grandes amigas mesmo, todas, nós éramos muito unidas. Mas a Odila, a Valquíria Turco, a Laís, a Nilza Monte Garcia, quando a Elzinha, né, que também é dessa geração mais nova, que
O embate era Santo André e São Caetano, na época, né? Verdade. Aí a Elzinha, quando às vezes numa troca de defesa, porque sempre jogavam a Norminha para mim ou para Carmen Silva, que era irmã da Laís, para defender, porque a Norminha era fera, né? Uhum. Aí a Nilza, quando a Elzinha gostava de fazer a cesta com malabarismo, passando a cesta, jogando por baixo, assim, a Nilza falava assim para mim, Arilza, deixa passar, deixa passar. Ela está dizendo aqui, ó. Cada Vocês estão pouco, falando que eu era terrível, para vocês contarem tudo. foi assim que realmente aí quando eu cheguei, eu era uma das mais novinhas, junto com a Valquíria, aí já tinha competição, sub-21, sub-23, e nós duas e pegava a base, porque Santo André sempre foi uma cidade que se preocupou em ter equipe adulta e trabalhar desde essa época, que são 50 anos, né? Eu acho que é bem significativo, nós já trabalhávamos. Então, e aí começou a nossa história. E o que foi para você, Odila, o campeonato 71? Nossa, não foi assim para eu não esquecer nunca mais, mas foi assim um momento muito feliz, não só para mim, mas para toda a minha família. A minha mãe ficava enlouquecida. Ela torceu muito, ela vibrou muito. Minha mãe participou muito dessa minha vida esportiva. E nesse momento especialmente, né? Ela morava lá em Porto Feliz e ela recortava tudo que ela via em jornal para quando eu fosse ela me dar os recortes de jornal. E esses dias, com o material que você fez do filme de Mulheres à Sexta, eu reuni com duas das minhas irmãs e ela falou, nossa, eu lembro tanto desse Mundial, uma das minhas irmãs. A gente, na época, não tinha carro, não tinha como ir, tinha que ir de busão mesmo, né? E terminavam tarde os jogos. Então, elas iam assistir meus jogos lá no Ibirapuera, minha família vibrou muito, participou muito. E o irmão também, esse meu irmão que jogou um pouco de basquete também ia E um dia teve um jogo que a minha mãe veio do interior e levaram minha mãe para o Ibirapuera para assistir o jogo. Ela ficou tão nervosa, torceu tanto e que ficou com ódio mortal dos árbitros lá, nem lembro direito as histórias, que ela passou mal, que teve que chamar o médico da seleção para atender a minha mãe, entendeu? Então a minha família assim sempre curtiu muito e até hoje qualquer coisa que saia de basquete, da minha pessoa, da história, até minhas sobrinhas netas, elas estão assistindo. Tá todo minha mundo família aqui, ó. Família toda aqui. Até a pequerruchinha de 7 anos está lá assistindo e disse que até Alice pediu para eu mandar um beijinho para ela. Beijinho, Alice, para você, a pequena. Então, minha família é muito assim ligada. Qualquer coisa que saia, eles mandam mensagem para mim, de orgulho da minha pessoa, de tudo que eu participei. É muito legal mesmo. Então, toda essa história que foi construída, a minha família também participou muito. E participa e vibra até hoje. Sim. Bem legal. E quando você entrou, porque você já tinha ido num sul-americano, né? Então você já tinha experiência de ter jogado com jogadores, né, do mundo inteiro, né? E dois em 70, em 68 e em 70, antes do Mundial até. Então já tinha um pouco de experiência. Sim. Quando você viu aquele Ibirapuera cheio, e o que aconteceu? Inacreditável. Você sabe que nesse momento que nós, da equipe de 70, desse Mundial, que a gente está vivendo, cada vez que a gente para e senta e pensa, a gente fala, foi um absurdo. Aquela loucura, aquele povo realmente curtiu. Eu acho que nunca mais aconteceu. Eu tenho a impressão, Cláudia, que nunca mais aconteceu. Essa aflição, esse amor, esse desespero que aquele público que estava lá, até a gente fica tentando lembrar de coisas que foram acontecendo. Eu lembro de um lance da Norminha.
que quase botou o Ibirapuera no chão. Aquela época podia botar a bola no meio de quadra, né? Uhum. E a gente foi pro ataque, perdeu a bola foi com tudo, ia sair pro fundo, no fundo da quadra. Uhum. A Norminha deu um pique assim, de tipo corredor de 100 metros, uma velocidade absurda. Ela conseguiu pegar a bola antes que a bola saísse no fundo, e o ginásio veio abaixo. Foi ainda, ela deve se lembrar disso. Com certeza. Então, ela tá aí, ó. E na estreia do Mundial. Ela bota mesmo. Ela é uma moleca. E na estreia do Mundial, que a gente entrou pela porta errada, e a gente teve que caminhar no meio do público, e aquele ginásio fazendo muita festa. Quando a gente chegou no vestiário, assim, um olhava para a outra, a gente estava muito assustada com toda aquela euforia, com todo aquele carinho, aquela... Nossa, não tem como definir, assim, aquele público, aquela festa, aquela emoção daquelas pessoas. Sim. E fica isso na cabeça. Muita coisa a gente esquece, mas tem muita coisa que é impossível de esquecer. Sim, Arilza, e você que estava lá nos bastidores, na estatística, lá fazendo, anotando tudo, quantos anos você tinha? Quando a Odila fala, para não interferir. Eu, na verdade, eu estava com 20 anos. 20 anos, e assim, eu estou vendo a Norminha, porque a Norminha, eu acho que ela foi ídolo, né? Isso que a Odila conta, ela tinha um vigor físico. Eu sei que ela chegou a ganhar corrida de bicicleta, emprestando a bicicleta da moça que era a TBS, e ela foi lá e ganhou a competição. A Norminha, eu fui para um campeonato universitário em Goiânia e o medalha era o técnico. Então, imaginem, né? Eu ainda não treinava na Pirelli e eu jogando ao lado da Norminha. Quando ela chegou, foi inacreditável. Inacreditável, porque ela tinha um vigor físico. Agora, eu prefiro, ao invés de falar de mim, falar dessas mulheres desbravadoras, porque na sequência nós tivemos a geração... Inclusive, eu parei a minha carreira, eu falo que na maturidade esportiva, porque aos 27 anos eu tive um entorse de joelho, e na época nós tínhamos a pneumoartrografia, mas não tínhamos a ressonância magnética. Sim. E o médico que me atendeu, o Dr. Marco Amatuzzi, nós fomos fazendo um trabalho conservador. A fisioterapia também não existia, porque é muito importante. Quero aproveitar para mandar um forte abraço para o Marcão, nosso fisioterapeuta, que é uma pessoa fantástica, competente. Tem um aí, né? Ele está aí também? Um beijo, Marcão. Eu vi um Marcão aí. Então. É o mesmo. A Leila Costa está aí também, a nossa preparadora física, pessoa maravilhosa, enfim. Olha lá, a Elzinha pondo que a Norminha foi a melhor do mundo. A Nilza também formou na seleção do mundo. Mas, enfim, eu acho que elas foram desbravadoras. E em 67, elas participaram de um jogo que foi para colocar o basquete feminino na Olimpíada. Nós não podemos esquecer de quem deixou um legado, de quem fez história, sabe? Todas as pessoas são muito importantes, mas eu acho que o legado, quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, nós temos que nos preocupar, de alguma forma, de deixar um legado. E elas conseguiram colocar o basquete nos Jogos Olímpicos e, na hora de participar da competição, levaram o voleibol, que era nono, e o basquete feminino, que era o terceiro, não foi. Então, eu, assim, sempre me solidarizei a elas. Foi a geração mais antiga, né, da Norminha, da Nilza, da Marlene, grande Marlene. Eu me lembro que a Marlene, ela pagava meu chute, sabe? Um jogo no Ibirapuera.
eu cheguei assim, e ela afastou, aí eu chutei, né? Porque eu era audaciosa, e fiz a cesta de tabela. É bom chutar de frente, né, Claudinha? Uhum. Porque você tem ela e bateu e entrou. Daí ela entrou, ela fez assim, ô menininha audaciosa. Eu falei, você me deixou chutar, eu fiz a cesta. Mas, enfim, então eu acho que as novas gerações... Outro dia eu assisti uma live sua, que estavam escolhendo assim, MVP, e você se referiu a elas. Então, eu que convivi, porque na época, como eu já estava mais à frente, né, como eu comecei a estudar jovem, a Estela F. Migueles foi minha professora de ginástica, e a gente tinha que fazer, né, Odília, eu não sei se você pegou isso, uma sequência de ginástica, e a Mônica, verdade. do grupo, a Simone Cantora, Bittencourt de Oliveira, toda desajeitada na época, e eu ia lá e, ensinava a Elzinha, ela só brincava, a Elzinha era a brincalhona do grupo, a Elzinha, a Até Odília... hoje, né? Até hoje, perturba todo mundo. Não, mas A só que... Odila fica quietinha, mas assim, porque elas me colocaram no grupo Mulheres de Bronze, né? Então a gente vai vendo. Aí a Elzinha brinca com todo mundo, espera todo mundo, né? O dia inteiro ela vai lá e faz alguma brincadeira, né? A Odila fica quietinha, mas na hora que tem que falar, ela aparece. Ela... Você também, né? Então... A Odila tem muita história para contar da Laís como armadora, né, Odila? Quando a Odila... É verdade. Ela queria... É verdade. Ela era técnica dentro da quadra. Ela jogava a bola e falava assim, é lá que você tem que ir. Às vezes a gente perdia o ataque, brigava com a Odila. Mas a Odila, ela tinha um vigor físico, Cláudia, maravilhoso. E uma pessoa fantástica, né? Assim, Porto Feliz é feliz ter uma filha, né? Assim, né? Porque então, aquele dia da live que você viu, né? Era para escolher uma MVP. Mas quando eu faço a história, né? Quando eu conto a história do basquetebol feminino no Brasil, para mim é muito difícil escolher a melhor de todas, né? Porque cada uma teve sua história, né? E cada uma teve uma participação muito importante na história do esporte. Porque, por exemplo, nesse campeonato que você falou, que foi em 65 em Madrid, elas sabiam que elas iam para fazer esses jogos. Mas acontece que não deram tanta importância para este evento. Porque você chegar aí para os Jogos Olímpicos já é uma grande coisa. Mas colocar um esporte feminino, seja ele feminino ou seja masculino, dentro de uma competição como é os Jogos Olímpicos, é um marco histórico muito importante. E muito difícil, porque naquela época não tinha carta, né? Quer dizer, naquela época tinha carta, não tinha e-mail. Você fala assim, vota, vamos votar, vamos apoiar, vamos entrar no próximo. Não era uma coisa que elas jogavam, aí a delegação avisava para o poderoso presidente do Comitê Internacional Olímpico e falava para ele, olha, as meninas jogaram, tem sim, tem espírito esportivo sim, dá para jogar basquete nos Jogos Olímpicos, elas não vão fazer feio. Veja bem, nós colocamos as menininhas do Brasil tudo pequenininha contra as tchecas, que são gigantes, não saiu briga, ninguém mordeu ninguém, ninguém chutou ninguém. Entende? E isso você vê nas cartas. Agora, quanto tempo que essas cartas demoravam para chegar? Não é? E aí, eu não sei se vocês sabem disso, mas assim, o basquete não entrou direto no México, primeiro porque o México, que era o país sede, não tinha um time de basquete feminino, né? Mas mais do que isso, era por causa da contagem. Você tinha 16 equipes que disputavam. E o Avery Brandage falou assim, vocês querem botar o feminino? Tá bom. Então, vão ser 8 feminino e 8 masculino. Aí ninguém quis. Porque como é que vai tirar 8 países assim? Não é?
E aí só vai entrar mesmo em 76, quando eles finalmente acordaram em ter essa coisa. Mas o que você falou, Arisa, é muito importante para a história do esporte. A Odila está aí sentadinha aí olhando para a gente, você só tem ideia da importância de vocês para o esporte mundial. Mas a participação do Brasil e vocês como jogadoras, primeiras medalhistas no Mundial, vocês eram consideradas as melhores do mundo. Vocês só perderam a medalha de ouro por causa daquele incidente do sorvete na quadra que eu queria que você contasse, Odila. Conta aí pra gente. Ah, então, foi muito triste, foi muito triste. É isso que eu falo, era tanta euforia da torcida, era tanto desespero, na tentativa, acho que de, sei lá, de ajudar, de interromper o jogo, achando que isso poderia ajudar, e teve a infelicidade, o torcedor jogou aquele sorvete, aí virou um caos, assim, naquele momento, entendeu? Mas eu sei, você sabe, Cláudia, que eu penso assim, que recordar é viver. Às vezes eu fico sozinha tentando lembrar das coisas todas que a gente viveu. E quando eu vejo hoje, 50 anos depois, a gente ainda é lembrado, isso aí é fora do normal. Eu acho que é por isso que a minha família curte tanto, que eles gostam, ficam felizes, participam até hoje, entendeu? Porque é meio inacreditável, meio surreal, assim, que depois. Daí a gente percebe quanto importante a gente foi e quão importante o fato de a gente estar se falando, de a gente aí não estar se encontrando, mas estar se falando e revivendo isso, sabe? Não deixando morrer. Eu acho que vai para mais alguns bons anos aí para frente, entendeu? A história é muito. Mas eu acho que isso nós devemos reverenciar a Cláudia. Eu estou até com a minha. Verdade, verdade. E, olha a caixinha, você está aí com ela. Com muito bem. Aqui dentro, a camiseta. Eu fico emocionada porque você valoriza as pessoas, sabe? Foi um grupo. Eu olho a foto que está aqui, né, que eu falo, a Laís foi a pessoa mais generosa que eu já convivi. A Odila sabe, nós éramos irmãs, né, Odila? Você, verdade. Eu, a Nil, verdade. Aqui. E a nossa amizade com todas as nossas adversárias, a gente jogava junto, entendeu? Tinha jogo, nós batíamos papo, brincávamos, íamos para jogos universitários brasileiros. O nosso técnico, Paulo Albano dos Santos, a Norminha até já citou aí, ele deixava a gente tomar uma cervejinha. Eu vou contar uma estratégia. Uma caipirinha, ele punha dentro do coco, né? Porque tá vendo como é que tem história? Então, quando a Laís sempre foi muito disciplinadora, ela era São Paulina, o Tele Santana era o ídolo dela. Ela falava assim, olha, quando vocês estão querendo aprontar, eu já estou sabendo o que vai acontecer. E só que véspera de jogo não dá, né? Antevéspera. Porque é óbvio que a gente, de vez em quando, por exemplo, nós tivemos jogos universitários brasileiros em Fortaleza. Quem é que resiste naquela praia? Aí a gente entrava na quadra e ganhava fácil de todo mundo, entendeu? Então, ele dava essa liberdade. Não era a mesma coisa, é óbvio, no campeonato paulista, campeonato brasileiro e tudo. Mas, assim, muitas coisas engraçadas. É incrível. A medalha, o título é importante. Mas a formação
né? Que você usa a escola, o esporte para cursar uma escola melhor, Uhum. Os churrascos, os momentos de convivência, são os que ficam na memória da gente, sabe, Cláudia? Então, eu valorizo demais as mães, os pais. Hoje mesmo, nós tivemos treino do Sub-14, antes do adulto, e tinham pais esperando, e assim, que foram jogadores de basquete. O bate-papo é assim, é isso que fica. Porque a vitória ou a derrota é o êxtase da vitória ou a tristeza da derrota. Eu vi que a Vivian está aí também assistindo. Ela também tem uma história em Santo André. Você entendeu? E tantas outras que passaram por aqui. E eu acho que às vezes nós temos que aproveitar mais essas mulheres maravilhosas, né? Que nunca desrespeitaram ninguém, nunca afrontaram e sempre foram empoderadas. A Elzinha, ela me motivou a pilotar a moto. Eu fui uma das primeiras mulheres, uma das primeiras a pilotar a moto, entendeu? Eu me lembro que Elzinha era danada, hein? a da Elzinha era danada. E assim, Continua danada. ela continua, ela se tornou uma pessoa, ela sempre foi muito estudiosa, né? E foi por 15 anos diretora do Colégio Estouco aqui em Santo André, que é um dos colégios particulares que fazem esporte. Ela implementou lá e era uma jogadora de vôlei e que dava aula de basquete. Ela é professora de educação física, todas são preparadas para trabalhar com iniciação. Você não precisa fazer... se você souber interagir com a criança, trabalhar com motivação, você consegue. Hoje, eu falei com a Anne Sabatini, que também está aí nos Estados Unidos, e a Anne fez um trabalho maravilhoso aqui, deixou um legado, e agora está aí também fazendo um trabalho maravilhoso. Então, eu acho isso muito importante. Você, de alguma forma, marcar a vida das pessoas que passam por você positivamente, né? E é uma via de duas mãos, né, Claudinha? É uma via de duas mãos, porque o tanto, né, que vocês marcaram a minha vida foi uma coisa impressionante, né? Desde o início. Assim, a Odila deve lembrar, né, da entrevista que a gente fez, né, Odila? A gente fez por telefone, aí você mandou as fotos, mas foi um momento na minha vida muito importante, né? Que assim, quando eu encontrar vocês lá na casa da Jaci, lá na fazenda, passeio de charrete, eu conto, mas a vida mudou muito, né? Sabe por quê? Porque que assim, a inspiração ela vem, e ela vem muito forte, porque com muito poucos recursos, né? Com muito pouco incentivo, com muito pouco suporte, vocês foram lá e julgaram. E vocês treinavam, quer dizer, Odila, me conta aqui uma coisa. Você foi no Sul-Americano, mas o 71 é o primeiro campeonato que vocês têm um suporte técnico, né? Que vocês vão para um lugar, para que vocês vão treinar fora. Não é isso? A gente treinou muito, muito mesmo para esse Mundial. A gente ficou assim muito tempo longe. Eu falo assim, de família, assim, eu sentia, a gente sente saudade, sente falta, se quer voltar. E assim foi um treino, assim, foi um período de concentração muito rigoroso, sabe? Pouco lazer a gente tinha. Até teve uma parte de lazer que é aquela foto famosa, nossa, correndo na praia. E eles deixaram a gente na praia. Teve um dia de folga, um dia de praia. E eu, branca que nem uma vela, fiquei jogando voleibol na praia. Eu me enchi de bolhas.
A Laís foi andar naquela sorrisal que a gente falava, aquelas pranchinhas redondas, que ela jogava e corria pula em cima no quebra-onda, ela deu um torcicolo. E a gente não podia, em hipótese nenhuma, reclamar, porque eles iam cortar. Fosse o que tinha que aguentar. E no dia seguinte, eu cheia de bolha, ele deu um treinamento de defesa para rebote. Eu na frente, adivinha quem ficou atrás de mim? Deu com aquela mão de ferro. Ela sempre teve mão muito forte. Ela estourou todas as minhas bolhas na primeira pegada que ela deu, assim, que ela me agarrou, porque tinha que ir forte, bater mesmo. Uhum. E a Laís, coitada, ela tinha que treinar no dia seguinte, o pescoço duro, e o Félix, o nosso massagista, escondido, ia lá no quarto tentando pôr o pescoço dela para funcionar, porque ela tinha que estar no treino prontinha para o dia seguinte. Então foi um regime assim de treinamento bem, bem duro mesmo, bem, muita disciplina, e a gente desejava muito estar lá, né? Então tinha que ir no jeito que estava sendo determinado. Mas aí vocês também tiveram a ida para o Quitandinha, vocês ficaram num centro de treinamento. E esse episódio a gente estava hospedado lá no Quitandinha, que ocorreu esse incidente aí. Arilza, e você na estatística, você não viajava com o time, então você só foi para os jogos? Só para os jogos. Só para os... Mas... Me fala uma coisa, vocês duas tiveram uma relação muito legal com a Laís. A Laís me deu uma entrevista, e quando ela me deu uma entrevista, ela foi muito séria comigo. Ela falou para mim assim, eu lembro disso até hoje. Ela falou, olha, se você for vir aqui conversar comigo, eu tenho que saber se essa entrevista é séria ou se vai ficar na estante, porque se for, eu não tenho tempo para isso, não. Não, eles vão sair, nós vamos fazer um livro. Eu não sei quando que sai o livro, não, mas que sai. E a Norminha estava até lembrando aí, né, que demorou, né, assim, para colocar tudo, porque quando vocês contam a história, não é que a gente desconfia, mas, por exemplo, existem umas informações que a gente tem que checar, né, igual foi 65. Quer dizer, quando eu me vi com os papéis de 65 na mão, com toda a documentação, todas as cartas, todas as reuniões do IOC, foi aí que eu pude publicar o livro. Porque aí eu falei, gente, essa história dessas meninas não é só uma história de uma primeira medalha no Mundial, né? É uma história bem, bem, bem mais profunda do que isso. Mas fala um pouco para mim da Laís, vocês duas, tanto você, Arilza e o Dila. Então, como vocês se conheceram? Porque a Laís fez parte dela. A Laís é uma mulher de bronze, né? É uma mulher que foi a sexta também, não é? Então, a Laís, quando eu jogava na Pirelli, além de minha colega de equipe, ela era um pouco minha técnica. Ela era jogo duro comigo, sabe? No jogo, quando eu fazia... Ela falava, mas seu cansinho, ela vinha com tudo mesmo para cima de mim, mas... me cobrava muito, sabe? Porque eu acho que isso, assim, ela torcia por mim. Ela queria que eu melhorasse, que eu fosse numa bola menos afoita, que eu sempre fui muito afoita, e acabava fazendo falta, e acabava saindo. Aí ela desesperava, né? Aí ela desesperava. Aí ela, nossa, ela rezava o terço na minha cabeça mesmo. Então ela foi... além de colega de equipe, ela foi um pouco técnica, ela me ajudou muito mesmo. Ela me ajudou muito. E você, Arilza, como que vocês se encontraram? Porque você ficou aí com toda a herança da Laís, né? De técnica, e você se inspirou muito, né? Aí tanto na Odila quanto na Laís. Conta essa história aí para mim. Na verdade, quando as mais veteranas foram parando e a Laísa assumiu a equipe, né? Assim, a relação era normal porque eu já fazia um trabalho de iniciação na escola, né? Então, a Laísa assumiu, acho que ela jogou até... Nós disputamos o campeonato mundial e pan-americano, que
Eu fui, na verdade, assim, eu cheguei em 71 para jogar basquete na Pirelli. Em 72 eu já fui revelação do Campeonato Paulista e já fui convocada para a seleção brasileira. Nós disputamos, inclusive, houve uma seleção A e seleção B. A gente tem fotos e eu fiquei muito chateada porque a Odila, a Laís, a Nilda, as minhas companheiras de equipe eram da seleção A e eu era da seleção B, que eu era das mais novatas, que eram a Suzete, a Valquíria Turco, tinha algumas meninas de São Bernardo também, enfim. A Tereza Góes. Então, e era... você vê que existia esse trabalho de... como eu vou falar para você? De empoderamento das mais jovens, entendeu? Sim. E nós tínhamos que enfrentar as mais velhas. E aí a Laís, depois do Campeonato Mundial e Pan-Americano, que nós disputamos, que foi na Colômbia e no México, a Laís parou de jogar e foi ser técnica da base. Ela ficou 8 anos trabalhando com a equipe de base. Ela foi a primeira técnica mirim campeã estadual e foi ser assistente técnica do Paulo Albano dos Santos. Aí o Paulo Albano passou para ela, ela foi a titular e eu, como já estava parando, porque o meu joelho não me permitia mais jogar, e eu comecei a ser assistente técnica dela. E nós morávamos juntas, porque tinha alugava uma casa, né, Odila? E morava todo mundo junto, depois foi para um apartamento. E aí começou aquela amizade. Como eu era do interior, normalmente a mãe dela me chamava de fim de semana para almoçar lá e tal. E eu vejo hoje acontecer isso na nossa equipe aqui de Santo André, entendeu? Sim. Famílias acolhem, porque né, os pais da Laís acompanharam demais a carreira das duas, que tinha a irmã também, a Carmen Silvia, que jogava, né? E aí nós fizemos, aí o Paulo Albano passou para ela e eu passei de jogadora assistente dela e técnica da base. Sim. Ficou a dupla Laís, Helena e Arilza, entendeu? Sim. E que é muito bonito, né? Porque, assim, a Paula falou uma coisa muito interessante. Eu tô falando muito dessa eu estou citando muito a Paula, mas essa história que ela falou é uma coisa bem interessante, que ela fala o seguinte, teve as sementes, né? Porque o filme começa com uma dos ditados árabes que a Silvia Espolidoro, que é a roteirista, né, trouxe, que é a história das tâmaras, né? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras, né? Mas, assim, no caso, né, essas pessoas que começaram lá em 65, juntas, Marilene, Heleninha, Nilza, Marlene, Norminha, né, entram em 71, vem com a Odila, vem com a Cleonice, vem com a Simone, vem né, com você, vem com a Laís, entende? Vem com a Jaci, vem com esse povo, todo mundo junto, né? E aí, essas são sementes, né? Foram sementes, vocês todas são sementes, né? Que quem colheu, né? Assim, quem foram as tâmaras, né? São aí a Paula, a Hortência, a Alessandra, a Adriana Santos, etc, etc. Mas depois dessa geração, acabou, né? Aí a Paula fala assim, aí teve uma geada, porque teve a semente, teve as tâmaras, depois teve uma geada, né? Agora está meio difícil de sair aí uma geração maior. Mas eu vou agora fazer pergunta para vocês duas, tá? E aí vocês escolhem a ordem que vocês querem responder. Mas todos vocês duas, você teve essa dupla, né, Laís, e você, Arilza, vocês viraram técnicas e tal. Mas antes disso, vocês são professoras, tanto você, Odila, quanto você, Arilza, são professores de educação física. Quando vocês pararam de jogar, vocês levaram o basquete para a escola? Eu levei. Em 87, eu dirigi uma equipe
sub-13, na época era mini, né? Mini basquete, mas hoje a denominação é sub-13, e nós disputamos o Campeonato Paulista. Foram vice-campeãs, e a partir do ano seguinte fomos campeãs durante 5 anos. Com essa fomos subindo de categoria, né? E várias vieram da escola. O primeiro mirim que a Laís montou foi na escola estadual. Eu fui professora de educação física durante 27 anos. Me aposentei como professora de educação física. E o professor José Medalha, na USP, uma das coisas que nós tínhamos que fazer, as que já eram professora de escola, era montar uma equipe de basquete. E normalmente nós usávamos o contraturno, sábado e domingo, para apresentar. Tanto que eu tenho uma ex-aluna, sua xará, Cláudia, ela era filha de militar, eu dava aula num quartel que o pai conseguiu, e nós íamos treinar lá, né, de fim de semana. E a Cláudia, nós nos reencontramos agora por conta dessa coisa maravilhosa, né, que é a internet, e aí ela falou: Arilza, você foi a minha inspiração, eu me aposentei como professora de educação física. Então, lá com 18 anos, que nós éramos professoras alunas, tinha carência de professora de educação física, eu já comecei a trabalhar com basquete. Sabe, Cláudia, o que me entristece hoje, quando eu vejo que uma seleção não tem o resultado desejado, eles criticam os profissionais que trabalham na área. Não olham aqueles profissionais que, me desculpem, os que estão nos assistindo e que são da área de educação física, que não trabalham com iniciação de nada na escola. Na escola, eu, além de dar aula na minha época, a ginástica aeróbica era muito... Inclusive, eu tinha um grupo na Pirelli de mulheres, e eu dava aula de ginástica, usando música. Então, dentro da minha limitação, do meu aprendizado, mas eu acho que eu amava o que eu fazia. Então, algumas pessoas falam: mas vocês, tanto tempo, mas eu acho que quem ama o basquetebol é feliz na quadra, sabe? É feliz na quadra. E a gente vê hoje professores de educação física que estão mais preocupados consigo do que com as crianças. Você entendeu? Assim, de falar: olha, a atividade física, o profissional de educação física, a profissão é muito importante, porque você está ensinando a pessoa a se cuidar, a ter saúde. Hoje eu tive uma consulta com o doutor Scanavaca, cardiologista do Instituto do Coração. Quando ele olhou os meus exames, ele me parabenizou, né? E quer saber, por conta da minha idade, de ter exames tão bons, né? Idade física. Exatamente. Então, eu acho que a gente tem que... Não é só vencer por vencer. Jogar com, não jogar contra. E nós somos o exemplo dessa geração, que nós somos amigas até hoje, nos respeitamos, nos amamos, e esse amor, entendeu? Não é um amor posse, é o amor doação, o amor de querer ver o outro bem, feliz. Exatamente, exatamente. E você, Odila? Como é que foi essa aposentadoria de ser jogadora? Como é que foi a sua transição? Você parou de jogar quando? Eu parei de jogar em 76. Também pelo mesmo motivo da Arilza, assim. Eu comecei a quebrar muito mesmo o dedo da mão, porque ia na bola, batia, quebrava, quando ele melhorava, ia lá, jogava, batia, quebrava de novo. E eu falei: chega. Meu dedo qualquer hora vai sair daí, de tanto quebra e arruma. Mas eu não fui para a área de colégio, nem disso. Eu fui para a área de educação infantil. Eu fui trabalhar com educação infantil como professora de educação física e professora. Eu era formada, né, como professora
de pré-escola, Uhum. e ali eu fui tocando, até que comecei a trabalhar com as crianças pequenas. Eu dava aula de natação para esses pique-ruxos, foi, até que daí eu passei era do departamento de educação, eu passei para o departamento de esportes, aí eu fui trabalhar nos centros esportivos da prefeitura, porque eu trabalhava o dia todo, eu já não tinha mais tempo para ir para o colégio, para trabalhar em lugar nenhum, era só ali mesmo, né? Uhum. E na prefeitura era assim, o carro-chefe eram aulas de natação. Você também tinha aulas de basquete, de voleibol, aulas de ginástica para adulto, então você tinha que fazer de tudo um pouco, não tinha como você se concentrar numa coisa só. E ali foi até chegar a minha aposentadoria do trabalho, que eu me aposentei como chefe de serviço de educação física. Eu coordenava os professores desses centros da prefeitura, mas só na prefeitura mesmo. Sim. Eu praticamente não trabalhei nada no estado. Uhum. Não trabalhei nada. Tá. Porque a nossa geração, o que nós recebíamos para jogar era um emprego. Uhum. Verdade. Era o trabalho. Verdade. Isso era o trabalho. Isso Era mesmo. verdade. Porque aí justificava verdade. vocês serem amadoras, porque era um trabalho, né? Isso aí. Então, eu vim de Sorocaba para Santo André com a promessa do emprego na prefeitura. E lá eu fiquei na prefeitura. Uhum. Até que eu me aposentei 25 anos depois. Sim. Então, eu não fui trabalhar especificamente com um esporte ou outro. Fiquei lá. Uhum. Fiquei lá. E promovendo a educação física, né? E aqui, ó, a Vivian está dizendo uma coisa aqui, que é o seguinte, peraí, a Vivian diz assim, que é muito legal ouvir falar das brigas da Laís e Arilza nos jogos escolares. Cada uma era técnica de uma escola. Sim, a Laís era do Carlos de Campos e eu era do Premem. E aí os jogos eram decididos assim por 1 ponto, 2 pontos, prorrogação, e ela ficava brigando comigo. Eu falava assim para ela: cuida do seu time, aí que eu cuido do meu. E mais assistir muitas vezes, ficavam olhando a nossa direção, nós dirigimos a equipe, entendeu? Sim. Só que a Laís, ela tinha, o que ela era diferente, que eu, por exemplo, eu tinha jogadoras federadas e não podiam jogar, né? Porque tinha uns regulamentos que a Odila fazia, né, Odila? Era você que fazia. Eu punha no voleibol, punha no handball, e eu usava muito no handball o que elas faziam no basquete, corta-luz e marcava pressionado, enfim. Olha, eu judiava do pessoal que era do handball para ganhar. Às vezes até menino que jogava futebol, porque eu dava aula para menino também. Mas hoje, Claudinha, o que eu recebo de cuidado e atenção dessas crianças, que para mim são crianças, é muito gostoso. É muito... Durante a nossa trajetória, a gente deixa algumas pessoas que não gostam da gente, ou por algum motivo não deu certo, mas a maioria é gratidão. E você lembra de mim? E às vezes, assim, eu fixo muito o olhar, né? Olho no olho, eu acabo lembrando, às vezes lembro de nome e sobrenome, é muito gostoso. Eu vi algumas pessoas que entraram aí, inclusive a minha sobrinha Priscila, a Priscila hoje que me deu um sobrinho neto, o Valentim, ela veio para cá também, né? Veio de Itapira, ficou 1 ano, foi minha atleta, nós somos campeãs na categoria dela, que era na época era juvenil, hoje seria, acho que sub-19. E aí eu falei: Pri, você gosta de estudar, vai para os Estados Unidos, né? Vai tentar lá com bolsa de estudos. Ela falou: ah, não, eu quero ser engenheira. Hoje ela é engenheira elétrica, muito competente, e assim, ela não usou o esporte para estudar, mas
ela jogava, fiz a matrícula da faculdade para ela jogar jogos universitários. Então, ela voltava para Santo André, fez muitos amigos aqui, viveu 1 ano aqui depois de casada, né, com o marido. Eu fui madrinha de casamento. E assim, então são histórias e retorno que o basquete dá, Cláudia, que não tem preço. Não tem, entendeu? Odila, você ia falar uma coisa aí que você começou a falar e parou. Você ia falar. Agora eu me perdi, eu fiquei prestando atenção nas coisas que a Arilza estava falando, eu já não me lembro o que eu ia falar. Que história é essa de você ficar fazendo regra aí para participação nos jogos? Como é que foi essa história aí? Então, porque o Departamento de Educação Física da Prefeitura, que coordenava os jogos escolares, assim, né? Que botava os professores da prefeitura para arbitrar os jogos, tudo, entendeu? Era mais nesse sentido, assim. Mas eu não me lembro disso daí não, Arilza. Eu lembro que os professores iam para ajudar a arbitragem, mesário, na abertura dos jogos. Então, até hoje é assim, o Departamento de Esportes da prefeitura é que banca essa organização dos jogos escolares, entendeu? Até o ano, eu não me lembro se foi o ano passado que não foi, né, com aquela Covid. Acho que no outro ano que teve foi, Arilza? Em 2019, que foi a inauguração da quadra lá da Laís, que foi a abertura dos jogos escolares, né? Hoje o ginásio é a Laís Helena, o nosso ginásio. É, Laís Helena. Sim. Isso o ginásio é bonito, né? São Caetano. Nossa, merecido. Merecia muito mais homenagem do que isso, né? Mas pelo menos foi lembrada. Mas eu acho que ter um nome de ginásio, né? Eu acho que é uma coisa bem interessante, porque eu lembro quando eu fui entrevistar a Marlene José Bento, no Rio, e amor de pessoa, né? Pessoa maravilhosa, assim. Ela estava tão emocionada porque tinham inaugurado a quadra, né, com o nome dela em São Caetano, e ela falava disso com lágrima nos olhos, assim, né? É um lugar de reconhecimento do amor, né, que as pessoas todas se dedicaram, né, a esse basquete com tanto amor, né? Acho que alguém falou aí que a diferença entre vocês e as outras gerações é a questão do amor. Mas agora eu comecei aqui as minhas perguntas e respostas aqui com as perguntas que as pessoas deixaram para vocês aqui. A Cleide de Leone, que é a nossa maior fã aí do basquetebol feminino no Brasil inteiro, assim, está em todas as lives, né? Isso é uma participação maravilhosa, Cleide, obrigado. E ela diz aí, qual a expectativa para o futuro do basquete feminino? É uma pergunta para as duas, para Odila e para... eu ia falar Laís. A Ilza. Eu não me trocavam muito no nosso... Aí trocam. Mas saiu, assim, né? Mas ela está presente, né? Deve estar aqui falando, faz essa entrevista direita aí, porque depois eu vou ver. A Odila também ela chamava de gorda. Toma atento, vamos. Vou deixar a Odila responder primeiro, depois eu falo. Tá bom. Olha, eu me afastei um pouco do pessoal do basquete, mais em Santo André, que eu às vezes ia assistir jogo. A Arilza sempre incansável me avisando, Dira, tem jogo, tal dia nós vamos jogar, entendeu? E eu acabava indo. E eu tenho uma sobrinha que também gosta muito de basquete, a Cristina, e eu acabava chamando, Cris, tem jogo, vamos comigo, assistir jogo. E eu ia mais como espectadora mesmo, como torcedora, porque no jogo de basquete feminino eu me mato de torcer de raiva com os erros, sabe, às vezes com a falta de garra dessa moçada aí, entendeu? Com a falta de cuidado numa finalização, que é tão importante, né, para o resultado do jogo. Então eu fiquei mais assim como torcedora mesmo. E assim, analisar tecnicamente eu acho meio difícil. Eu acho que eu não estou preparada porque foram muitos anos afastada, entendeu?
Mas você Quem falou mais uma tem coisa condição. importante, né? A ausência da garra, né? E a gente É, sente isso nessas novas gerações. Importante. é verdade. É verdade. Até o pessoal do voleibol, agora na Olimpíada, a Thaisa, que joga voleibol, ela falou, gente, essa geração de agora, elas só querem saber, estão cansadas, ou querem alguma coisa, sabe? E, por exemplo, a Thaisa, essa menina do vôlei, ela é uma garra, uma briguenta mesmo, né? Ela falou, falta garra desse pessoal, falta mais garra, porque daí você vai com mais cuidado nas finalizações, e sabe, eu falo, por que que a Hortência chegou na perfeição que ela chegou? Treinava lá 12 horas por dia, arremesso e tal, tal, tal. Não tinha cansaço, né? Não tinha nada. E a gente não vê isso, né? Não vê mais isso. É. E não vê até, não é só no basquete, não vê, acho que em quase lugar nenhum. São poucos, né? É, A porque gente agora vê. chegou uma coisa que eu não preciso treinar, acho que tudo é talento, né? Sim, Tudo até parece. E o facilidades. que mais eu senti falta do basquete feminino, falei, e no masculino também, na Olimpíada, falei, meu Deus do céu, né? Nem um sinal de aparecer, de ir para lá, né? Meu Deus do céu, né? E com tanta gente ainda aí trabalhando, se dedicando, no caso a Arilza, até hoje, que eu até me pergunto, nunca perguntei para ela, como é que ela está aguentando tantos anos, que ela está durando tantos anos com essa dedicação danada aqui, sabe? E as se decepcionando, ficando chateadas com as atletas dela, com toda razão, né? Então, Verdade. A Débora Franzin coloca aí, né, que as novas gerações querem muito, tudo pronto e fácil. O que você acha disso, Aris? Vamos lá, diga aí. O problema, assim, que eu acho que nós, né, somos culpados, os pais, os tios, os avós, porque o que acontece? Se o pai falar não, vem um tio que faz. Se o pai e o tio falar não, vem o avô, a avó que faz. Então é tudo muito fácil, né? Uhum. Hoje acabou a luz. Nós estávamos treinando no Parque Celso, acabou a luz. E foi um momento que o Rafael é o meu assistente, o Choco. Uhum. Ele já tinha feito uma parte de 1 contra 1, 2 contra 2, aquela coisa toda, finalização, pá. Estava na parte gostosa, aí acabou a luz. Aí eu falei, olha, o Oscar, a Hortência, às vezes treinavam no escuro. Tem pessoas que fecham os olhos, então vamos aproveitar. Tá a luz estava meio claro ainda, né? E aí, o time está muito motivado. Eu estou com um grupo, Cláudia, maravilhoso, sabe? Mas eu acho que o que falta é o esporte na escola. Uhum. Não é a criança procurar o local para treinamento. Nós, a escola, porque a educação física, dentro do período, a menina, principalmente a menina na adolescência, deixa a unha crescer, o cabelo crescer, aí sai para uma aula de educação física. O vôlei, para ficar dando toque, manchete, me perdoem, né? Os que trabalham com a bola branca, eu falo bola branca e bola laranja. Hoje é tudo meio colorido, né? Eu tinha um projeto que se chamava Bola Laranja. Então, eu acho que é isso. É a falta de olhar das pessoas que cuidam da educação, da valorização da educação física na escola. Uhum. Não são os professores de educação física, porque nós temos muitos profissionais preparados, competentes, porque é muito difícil. Hoje, as famílias, todo mundo trabalha, a luta pela sobrevivência é muito grande. Eu andava de bicicleta, eu via do sítio até andava a cavalo, às vezes eu ia a cavalo e nós tínhamos onde eu morei depois, que era um bairro, e tinha um terreno do lado, deixava lá o cavalo ou a bicicleta para depois ir para a escola, mas tudo sozinha, a partir de 11 anos de idade. Hoje, a Marina está aqui comigo, que é uma menina maravilhosa,
Mas ela está se escondendo, já saiu correndo, viu, Cláudia? Muito tímida. Ela joga muito, né? Eu tenho vídeos delas, depois eu vou encaminhar um vídeo. Ah, manda para mim, eu adoro ver vídeo de criança Ela é uma gracinha, só que jogando, né? hoje ela é uma menina moça, tem 14 anos, né? Adolescente, unhas longas, cabelos longos, né? Já começa a paquerinha na escola. Educação física dentro do período, é uma escola particular, uma das melhores de Santo André. Participa em jogos escolares e tudo, mas tem o treinamento extra, né? E ela é uma privilegiada, porque exatamente. nós a levamos. E quando não tem pai, avó, mãe, todo mundo trabalha, como é que faz? Exatamente. Eu acho que se nós não mudarmos, não fizermos alguma coisa para massificar o basquetebol, principalmente feminino, porque o menino ainda sai, o moleque ainda sai. Eu não vislumbro muita evolução, não. Sim, é. Então tá. A Cleide está perguntando aqui qual que é o segredo da permanência em prol do basquete feminino em Santo André. O que tem em Santo André que só faz crescer? Amor. O que você acha que tem? Amanhã nós vamos estar divulgando a nossa nova contratada. Você vê que a Bianca foi para Portugal, ela esteve na Croácia. É sempre difícil, né? Porque a Bianca esteve comigo durante 10 anos, ou conosco, né? Passou com a Maria, com a Luana, que um abraço para Maria Carolina e para a Luana, que também deixaram um legado. A Luana hoje vive nos Estados Unidos, eu acho que ela já está trabalhando, tem um filho. A Maria Carolina continua o trabalho dela em São Caetano, mas tiveram uma passagem por Santo André e deixaram um legado. A Lê Minati também trabalhou comigo, a Vânia. Então, são pessoas que eu vou levar para sempre no meu coração. Então, assim, eu até me perdi porque eu me emociono quando eu falo das pessoas, sabe? Sabe, Cláudia? Eu me emociono demais. Então, Santo André, respondendo a pergunta da Cleide Leone, existe muito amor. E a Cleide Leone sabe disso. E é uma pessoa que eu assim, tenho o privilégio de conviver, que está sempre assistindo e marca presença e fala, eu quero ir, eu quero estar. Então é muito gostoso, porque ela valoriza todas as pessoas que trabalham em prol do basquete, entendeu? Então eu acho que o diferencial de Santo André é esse. E o que você acha, Odila, disso? Desse Santo André? Então, Santo André tem toda uma história, né? Uma história de equipes, e a gente sempre disputando os campeonatos estaduais. Então, ficou marcado na cidade esse amor que a Nilza fala, esse gosto pelo basquete. E também, Santo André teve o privilégio de ter uma Laís e um Arilzo batalhando, entendeu? Não deixa esquecer, não desiste, entendeu? Então, isso... não pode, né, desistir, né? Porque, assim, tem espaço, tem bola, tem... né? Então, assim... Agora, a Elzinha tá perguntando aí, onde que o coração bate mais forte? Na quadra como jogadora ou na quadra como técnica? O coração bate mais forte fora da quadra. Outro dia eu passei até mal, porque uma coisa que a gente não dá, que a Odila falou, é garra. Sabe? Essa coisa que vem de dentro. Eu tive algumas jogadoras que marcaram e que eu sempre usei como exemplo. Silmara Menoni, Vivian Cristina Lopes e hoje a Nega Milena. A Nega Milena tem 22 anos, né? O Marcelo, o primeiro professor dela, iniciou um trabalho, porque nós temos que lembrar dos técnicos, dos professores técnicos anônimos. O professor Oswaldo, que inclusive está no Rup Talk, que faz um trabalho maravilhoso lá no Sul. O descobridor da Micaela, lá em Miracema,
e várias outras meninas que foram descobertas lá. Eu não tô me fugiu o nome dele, inclusive com o apoio da esposa, que era professora na escola, e daí ele fazia um trabalho que envolvia a escola. Sempre quando você vê essas pessoas que eu falo de técnicos anônimos, são o Luizito, lá em Porto Feliz, a Osana, verdade. o Luizito. Eu tenho, inclusive, a Aninha, que tem uma garra. É uma coisa impressionante, a garra, a defesa dessa menina. E a gente não ensina, isso já vem com a pessoa. Já vem, tanto é que a Heleninha dizia o seguinte, que quando ela ia nas escolas, ela não pegava as jogadoras que já jogavam, né? As meninas que já jogavam, que já conheciam mais, mas aquelas que tinham garra. Ela dava a bola na mão de todo mundo e aquela que passava todo mundo, que batia a bola de qualquer jeito, mas que ia lá e jogava a bola na cesta, era essa que ela levava, né? Exatamente. A Elzinha está fazendo uma pergunta para você, Odila, que é o seguinte, que quando você jogava, a Elzinha sendo Elzinha, quando você jogava, você arrasava os corações e não dava chance para ninguém no rebote. Se você concorda com isso? Olha, eu era brigadora no rebote mesmo. Isso era uma coisa que eu era forte nisso. E eu estava mostrando foto para minha filha esses dias. Eu falei, olha, mostrei acho que umas 3 fotos de bolas, de saída na meia quadra, às vezes tinha aquela bola presa na cabeça do garrafão, tudo. E eu subia do lado direito, mas no ar eu virava e batia com a mão esquerda e acabava incomodando a outra jogadora. Ela nunca pegava a bola porque eu chegava primeiro com o braço contrário. Eu falava, não sei por que eu treinei isso e fiquei fazendo esse tipo de coisa. Mas era automático. Eu subia do lado direito e virava meu corpo e puxava a bola com o braço esquerdo. Eu era meio briguenta mesmo. Muita foita. Muita foita. Hoje, se a Odila jogasse, uma jogadora como ela teria vaga em qualquer equipe. Com certeza. E no ensaio fico falando. Hoje o basquete é mais físico, sabe? Deixa, pelo menos aqui no Brasil. Bom, ela e a Delcy. Nossa, a Delcy. É verdade. Eu estava assistindo aqui os jogos. Eu tenho os jogos aqui, sabe? Aí eu estava assistindo, eu falei assim, gente, a gente conversa, a pessoa é doce, né? Olha como que jogava, batia mesmo. A Delcy batia. Ela com o cotovelo, eu falei, ela treinava a marcação com o cotovelo aberto e cada pancada que ela dava, você falava, meu Deus do céu. Era muito doída. Lá, dormia falando lá, menos na minha. Sei, pois é. Então, olha, agora sim, a gente está chegando ao fim, né? Para não ficar muito longo para vocês aí. Então, eu vou encerrar com a última pergunta da Cleide, porque a Cleide fez a minha última pergunta, que era sobre o futuro do basquetebol feminino. Mas aí eu vou encerrar com ela aqui, em homenagem a ela, essa participação brilhante dela com a gente. Qual o momento mais marcante, ou o campeonato mais marcante para vocês, ou o momento mais marcante da carreira de vocês? Está aí como jogadora, técnica, professora, vocês escolhem. Posso responder? Eu acho que mais marcante da época do basquete, sem dúvida, foi esse Mundial que marcou a vida da gente para sempre. Marcou para sempre. Marcou a minha cidade de Porto Feliz para sempre. Porque de vez em quando eu recebo homenagens lá na minha cidade. Eu fico constrangida porque as pessoas que estão lá, digamos assim, não é da minha época, mas me aplaudem. Eu saio na rua, ainda tem umas pessoas que vêm falar do basquete comigo ainda na minha cidade, depois de tantos anos. Entendeu? Então, marcou, acho que para sempre. Até nessa época do Mundial, Cláudia, rápido de contar, era tanta paixão do povo da minha cidade pela história desse Mundial, que quando eu voltei para minha cidade para ser homenageada lá, eu tinha um tio que era advogado, e assim,
numa escadaria da igreja, ele em cima da escadaria e o povo aí embaixo, assim, enlouquecidos, eles não acreditavam que eu estava ali naquele momento na cidade, entendeu? Tinha bandinha, essa bandinha do interior que tocava para mim na rua, eu andando no meio da bandinha, era muito... Nossa, tem muita história. Por isso que eu falo assim, que eu acho legal quando eu tenho chance de recordar esses momentos, né? Porque isso, recordação boa assim, é vida, né? É vida, a gente fica feliz. E eu sou muito grata a você. Muito grata, inacreditável que a gente voltou, renasceu das cinzas depois de 50 anos. E felizes, que estamos todos felizes, né? Eu fiquei numa hora alegria de poder ver a Delcy pessoalmente depois de muitos anos e ver a Norma tão bem. Eu tô louca para ver as outras. Né? A Delcy até cantou na live. Mas a Delcy sempre foi a cantora, ela sempre tocou violão muito bem, cantou. E sempre foi muito feliz também, né? Muito interessante. Mas ela cantou semana passada na live, tudo. Então. Uma voz muito mas é tudo refinada. Ela sempre foi muito refinada. E a Norma sempre muito arteira, e a gente corria, a gente andava, era atrás da Norma, pedir para ela fazer as artes, para a gente se divertir com as artes dela também. E tem alguma especial que você lembra? Que aí pode ser o momento mais marcante da sua vida e a travessura mais engraçada da Norminha, olha. Nossa, a Norminha aprontava muito, é que tem algumas meio impróprias que não dá para comentar. A Elzinha também sempre muito moleca, meu Deus do céu. É assim, quando eu estiver pessoalmente com a Elzinha, eu vou lembrá-la de um acontecido quando nós fomos para a Itália. Agora eu não posso falar, a gente vai num outro momento. Eu estava pensando assim, o livro proibido das mulheres da sexta. Verdade. Colocar todas as histórias, mas sem nome. Até a Norminha é argentina, de origem argentina, e ela sempre falava espanhol, castelhano lá, super bem. Então a gente pedia para ela ir na frente, aprontando as artes, para a gente ir atrás e se divertir com ela. Sempre foi muito bom. Muito bom mesmo. Não sei se ela está aqui com a gente ainda. Nós fizemos uma excursão pela Itália lá. Como é que era o nome da cidade lá? Messina, Cefalu, nós fomos para Roma. Isso. E numa das cidades, ficava bem na frente do mar, né? Andava de frente para o mar, assim, e tinha sacadas. E aí a Elzinha foi espiar no lounge. Eu não quis contar essa história aí. Só vou contar para você, né? Que depois ela falava assim, tô sonhando com um saco de batata. Ela é, olha, a Elzinha aprontava, viu? Quem vê essa Elzinha hoje, toda catedrática, sim, Marina. Sabe? Ela era danada. A história lá do Fusca da Marlene foi bem danada, né? Mesma coisa. Você lembra da história do Fusca? Pois é. Mas a Delcy contou a história do Fusca. Mas aí a Elzinha... aí a Delcy contou a história do Fusca, aí a Elzinha foi lá e contou que a Delcy fugia da casa da mãe da Heleninha. Esse grupo é perigoso. Uma entregava a outra. Tem uma da Simone que é uma a Elzinha disse aí, ó... Pois é, não, e agora tem um fã-clube da Simone aí, ó. O Ale Gadelha tá aí, tem a Verônica, tem um pessoal do Simone na Veia também, tem 2 fã-clubes aí. Aí a Elzinha agora contou que a Simone bateu o carro, porque elas saíram com o carro da Marlene, bateram o carro, não é? E, bom, isso aí, depois, Ale, você pergunta lá a Simone como é que foi essa história de bater o carro da Marlene. Mas elas desciam para fazer faculdade em Santos e ela dirigindo, né?
E a Simone ia na frente, porque era a maior zona e as outras atrás. E aí tinha um caminhão, porque antigamente era Anchieta, né? Meio difícil o percurso. E o caminhão não saía da frente, né? Daí a Laís buzinou tal, porque a Laís, ela dirigia muito bem. E o caminhão encostou e estava escrito assim, Mané, atrás do caminhão. Aí a Simone fala, diminui. Eu vi, ô Mané! E o cara olhou achando, vai! Aí, proibido. E aí, vai lá, acelera. Então, por que eu estou contando? A Marina está aqui rindo. É. Ela ficava contando as histórias, o que acontecia, né? Do seu Raposo também, que eu sei todas elas, viu, Odila? Você também não era santa, né? O Odila fica aí com essa carinha quietinha, fala nada lá. Ó. Eu não sou, eu sou meio quieta mesmo, acostumei a ficar quieta. Entendeu, Cláudia? Elas pediam a Laís, conta para elas, ela era a Laizinha, sabe? Porque ela foi muito presente na vida delas. Ela tem uma foto com a Marina que, assim, é fantástica. Mas, olha, eu acho que nós teríamos que valorizar mais e essas pessoas que realmente deixaram um legado, tanto a geração de prata como a geração de ouro, porque essa geração de bronze foi também bicampeã pan-americana. Elas deveriam ser mais exatamente, escolas, com vídeos mostrando, olha, nós envelhecemos. Nós fizemos acontecer, vocês também podem fazer acontecer. Exatamente. Essa é a intenção, né, Ailza? Assim, a gente tem a intenção de que o Mulheres à Sexta ele foi feito para vocês, né? Para as jogadoras de vocês. Tem gente passando aqui atrás. Acabou de chegar na terra. Uma cabecinha loura aqui. Mas é para a geração, assim. Eu quero muito, por exemplo, que o Gabriel cresça sabendo quem foi cada um de vocês, né? Assim, ele já é apaixonado pela Norminha, né? E assim, ele conhece a Norminha ainda deu a tocha olímpica para ele segurar, ainda com 1 ano e 6 meses. Mas, assim, essa é a intenção do Mulheres à Sexta, né? Que essa geração nunca seja esquecida, a geração de vocês nunca seja esquecida, né? E que as novas, né, aprendam essa garra, sabe? Porque o que a gente fala, assim, garra não se ensina, mas ela pode ser inspirada, né? Então, a intenção é que vocês venham, né? Que vocês venham para os eventos que a gente promover, que vocês venham conversar com as crianças, que vocês deem, né, para as crianças. Deixa eu bater. Claudinha, nesse sentido, eu quero até me desculpar. Eu falei, o Birabello hoje me chamou, né, participando lá. Eu falei, olha, hoje eu estou com a Cláudia. E aí ele falou, então vamos deixar para outro dia. Ele falou, mas você está sumida. Eu tenho trabalhado, às vezes, 12, 14 horas no dia. É cansativo, realmente. Então, eu estou assim, eu acordo cedo e durmo cedo. E, né, você é mais cedo. Mas quando assim, o privilégio de estar ao lado da Odila, né? E a gente lembrando tudo que nós vivenciamos juntas. Eu tenho fotos de Fortaleza e na praia, né, Odila? Então, é verdade. As lembranças de quadra realmente é interessante, assim, as lembranças da torcida, sabe? Nós de Santo André, nós temos uma torcida fiel, as mães e os pais. Então, pai e mãe, irmão, todo mundo vai, faz aquela torcida, faz cartaz, motiva. É isso que marca. Porque o jogo em si, a vitória, a derrota, passa, tudo exatamente. passa. Tudo passa, exatamente. Tudo passa. Agora, essa coisa... Por isso que eu falo para vocês, o maior presente que vocês me deram, a maior retribuição desse trabalho Mulheres à Sexta, é ver vocês conversando todos os dias umas com as outras. Esse reencontro, essa amizade, esse carinho, essa lealdade,
né? Então eu sou muito grata, né? Assim, eu tenho que agradecer e assim gostaria muito que vocês soubessem que quem me deu a mão no momento de início dessa pesquisa, né, que segurou a minha mão e que me ajudou a caminhar, foram duas pessoas, né, que é a Norminha e a Nilza. E assim, a Nilza abriu o caderninho dela de endereços, né? A Norminha o caderninho dela de endereços, né? E depois a Marlene. Então, são três pessoas aí que começaram esse trabalho, né? A Odila, por exemplo, eu achei por causa da Nilza, que tinha endereço da Odila, senão não teria achado, né? Fui conversar com a Marlene porque a Norminha tinha endereço da Marlene, né? Então, e assim foi, e assim foram chegando todas as outras pessoas. Então, eu só tenho que agradecer a vocês, porque sem vocês não teria história, né? E sem vocês também eu não teria trabalho, porque hoje em dia, assim, eu posso dizer que 30% do meu trabalho na universidade, onde eu dou aula, aqui na São Francisco State, e 70% do meu outro trabalho é Mulheres à Sexta, é resgatar a história de vocês, refazer o livro, né? E agora refazer o livro com uma responsabilidade bem maior, porque aí é contar a história desde a primeira seleção brasileira feminina que foi feita, né? E no livro a gente fala da primeira seleção com a Coca, né? Depois fala com a Angelina, mas assim, agora temos outras pessoas aí que nos deram entrevistas e tal, e a gente pode estender um pouco essa história e fazer uma história mais completa. E a Noêmia Assunção? Você já ouviu falar? Então, nós temos que sentar muito, porque tem Marta, não tem entendeu? Agora eu tenho a Cida, que eu não tinha antes, né? Então, a gente tem que sentar aí para botar esses nomes na lista, não é? E como a Elzinha... Nossa, tá de barriga para fora? Eu quero você, mamãe. Pois é. Então, e aí a gente agora tem que botar esses nomes e refazer as coisas de uma forma mais, né, assim, mais completa. Tem a ajuda de outras pesquisadoras também, tem um monte de gente que está mandando trabalho também que já fez, entendeu? Então virou um projeto que não é um projeto mais só meu, né? É um projeto que está aberto e eu achei legal, tem muita gente falando do basquete feminino, tem muita gente que fala para mim, olha, eu vi lá, você tem entrevista lá da minha tia, Odila, não é? A minha tia tá lá, sabe? Assim, minha mãe tá lá. Então, ver assim, a filha da Cleonice com muito orgulho, né? A sua filha também, Odila, me mandou as fotos, né? Então, agradeço a ela, por favor. Então, eu agradeço muito a vocês, muito obrigada pelo tempo. Sei que você dorme cedo, Arilza. Então, assim, olha, alguém contou aí que você dorme com as galinhas. Aqui em casa também. Esse horário agora começa o horário de fazer jantinha para a Gabriela botar para dormir. Mas eu agradeço muito, muito, muito a vocês pela disponibilidade de estar aqui conversando comigo, né? E muito as pessoas que ficaram conosco até agora, ó, 1h36 de live. Então, Cláudia, eu quero agradecer muito a você e agradecer, eu tenho certeza que metade da minha família estava assistindo a live, porque eles estão sempre me dando força, sentem muito orgulho disso, mas muito obrigada mesmo, porque é muito gostoso. Pode ter certeza, você não sabe como a gente se sente feliz e agradecida. É gostoso, é muito gostoso. Eu quero sentar lá na mesa da Jaci lá. Eu falei que eu dei o Cio, eu quero sentar na mesa de café com todos vocês em volta, assim. Ai, vai ser muito legal esse encontro, eu acho. Nossa, eu liguei para Cleo. Ela levou mal susto. Ela não acreditava que eu estava falando com ela, porque a gente fica só se falando às vezes lá pelo zap, né? Uhum. E a gente acha que tem que começar a se falar mesmo por telefone para acreditar que a gente está aí. Exato. Mas muito obrigada mesmo. Obrigada a todos vocês. Obrigada, Alice. Agradecer, assim, imensamente. Você sabe que eu tive Covid e uma das coisas, eu já era chorona. Na nossa equipe, nós fomos 3 da comissão técnica.
Ainda bem que o Choco, né, que é meu assistente, e a Leila, que é a preparadora física, ficaram em pé. Mas eu brinco, porque o Wagner, o homem, foi internado. A Andréia, presa também, assim, teve algumas sequelas, e eu aqui. Mas eu fiquei muito mais emotiva, sabe? Eu sinto que eu tô mais chorona do que eu já era, né? Sim, você realmente é uma gratidão, assim, que a gente não consegue descrever em palavras, pelo que você fez e pela valorização que você deu, principalmente para as que já se aposentaram. Eu tenho um pouco medo de medo da aposentadoria, porque, né, a gente que se envolve com muita coisa, mas eu tenho minhas crianças que ela já deve estar cansada amanhã, ela acorda cedo para ir para a escola, mas assim, eu falo para elas, eu ensino que o relacionamento são duas vias, uma que vai, né, uma que você dá e outra que você recebe. Então, eu quero agradecer também as pessoas que estiveram aqui nos apoiando, a nossa família é o nosso porto seguro, os que não puderam estar ainda ficaram se justificando, porque a vida de todo mundo é corrida. Corrida, E a, mas e a, Mulheres à Sexta é o Netflix aí, ó, do Instagram. O povo fica gravado, depois as pessoas vêm, olham, né? já me perguntaram como é que faz para entrar, para ver a gravação, porque eu não poderia assistir. Mas fica gravado aqui no IG, né? No IGTV, no Instagram. E aí a gente também passa para o nosso canal no YouTube, que fica lá disponível. A hora que vocês quiserem entrar lá, pode ir lá e assistir. Então, já que a Odila mandou beijo, eu vou mandar um beijo pro meu sobrinho neto Miguel, que ele é um dos meus maiores torcedores. O pai fala torcendo para Santo André, ele fica assim, tia Arilza, tia Arilza. Que lindo! Um beijo vai para o Miguel, para representar a família toda que acompanhou, né? E os que vão ainda acompanhar. E a Marina está falando da Priscila, eu já falei da Priscila, ela estava aqui, eu acho que ela não ouviu. Aqui a Priscila esteve jogando comigo, participou. Beijo, Priscila. Beijo para o Valentim e para o Paulinho. Tá, e a Bianca falou uma coisa muito bonita, que vocês salvaram a vida dela. Então, eu tinha guardado o comentário dela aqui. E, assim, o agradecimento é sempre mútuo, né? Vocês também salvaram a minha vida de uma certa forma, né? Minha vida acadêmica teve muito mais brilho, muito mais vontade de trabalhar, muito mais empenho e tudo, como eu descobri a história de vocês. Então, né, é um caminho mesmo de mão dupla. Muito obrigada. Obrigada. Beijo. Obrigada. Um beijão, beijão, Obrigada. beijão. E eu Tchau. gostaria de avisar todo mundo que semana que vem vai ter um break aí nas lives Mulheres à Sexta. Talvez a gente faça na quarta-feira, não é? Porque não na quarta, eu faço qualquer outro dia, menos na quinta-feira. Vai aparecer? É Yom Kippur. E eu vou observar meu feriado aqui. Então, aí, quinta-feira não tem live Mulheres à Sexta. Convite. Domingo, Santo André e Ituano, Opa! o campeão da LBF, o último campeão. Santo André foi o primeiro da LBF, né? E o Ituano, esse ano ganhou. Nós vamos jogar no Paulistano, com transmissão pela Band Sport, ao vivo. Opa! 16 horas. Tá. Então, convida o pessoal, né? Eu acho bacana. Manda um coisinho para mim, só para eu mandar para a Thaís, assim, ela tá aí, tá assistindo. Tá. E aí eu só passo para ela, tá bom? Então. Mas bota no grupo também, Arilza, um lembretinho. Domingo, pela Band Esporte, ao vivo, Santo André e Ituano, pelo Campeonato Paulistano. A Arilza vai estar na telinha, né, Arilza? Campeonato Paulista. Paulista. No Clube Atlético Paulistano. No Clube Atlético Paulistano. Ó, a Pati Braco estava aí, que é a presidente do grupo, né, Mulheres do Brasil, Comitê Esporte, e ela vai lá no Clube Paulistano. Então, vai lá prestigiar, viu, Pati Braco? Ó, Santo André e Ituano, no Clube Paulistano,
transmissão pela Band Esporte ao vivo. Que horas? 16 horas. 16 horas. Pronto. Tá bom. Tá bom. Não deixem de prestigiar o nosso canal no YouTube, Mulheres à Sexta, e aqui no Instagram. E se você não quiser assistir, não quiser ver as nossas lindas carinhas, porque você só tem tempo de assistir Mulheres à Sexta no carro, dirigindo, esta gravação também vai para o Spotify. É só procurar Mulheres à Sexta e você tem 3 canais que você pode assistir o Mulheres à Sexta. Né? E hoje, muito especialmente, recebemos Odila Fernandes e Arilza Coraza. Muito obrigado, um beijo e até depois Obrigada. da semana que vem. Tchau.